Tudo bem, Jamil? Como que vai? Prazer estar Prazer. aqui. Muito bom. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a fundação, né, Napoleão Hill, desde quando ela foi criada, e uma abordagem geral em relação a ela. A Fundação Napoleão Hill, a fundação americana, está há mais de 100 anos formando pessoas, preparando pessoas para o mundo dos negócios. Ela tem um foco no humano e o business como forma de fazer as coisas acontecerem. E Napoleão Hill passou 20 anos tentando entender esta relação seres humanos e negócios. E, claro, a matéria-prima disso tudo, na liderança, são as pessoas. E 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas, 100% dos nossos fornecedores são pessoas. Nós precisamos de pessoas para nascer, para conviver, até para morrer. De que maneira que você vê que, por exemplo, hoje em dia a internet é fundamental e mudou totalmente o ecossistema dos negócios? E apesar da gente ter que considerar muito, obviamente, as características humanas, mas hoje os algoritmos, por exemplo, a gente está fazendo uma palestra no Mercado Livre, onde boa parte dos negócios é muito determinado também por essa questão dos algoritmos, essa simbiose, né, entre ser humano, a tecnologia, os algoritmos. Como que vocês veem e caracterizam assim essa situação da humanidade hoje em dia com os negócios? A terceira grande onda do poder é a comunicação. A primeira grande onda do poder foi a terra, depois foi a indústria, agora é a comunicação. E a internet, ela potencializou, ela deu a cada pessoa, cada ser humano, ela deu um canal de televisão. Quando você tem um canal de televisão, um canal de rádio, e a tua audiência vai depender da tua linguagem. O algoritmo, que é essa bênção científica, ela vai unir pessoas que têm as mesmas afinidades, que é uma máxima que Napoleão Hill já tinha, fale do que interessa a outra pessoa. Então o algoritmo, ele faz isso, ele fala do que interessa a outra pessoa. E ele conseguiu medir isso através da ciência e da tecnologia. Então eu diria que a internet trouxe finalmente um novo tempo. E que seja uma bênção essa sua chegada, que a inteligência artificial, como todas as outras a ciência que vieram para melhorar a vida do ser humano. Mas sempre os períodos de transição são períodos de uma certa instabilidade, porque sempre largar o passado e segurar o futuro tem um hiato de frio na barriga. Então, a gente vai fazer essa abordagem nessa área. Faz sentido o que você falou, porque realmente, né, os anúncios que a gente recebe nas redes sociais é só do que a gente está procurando, então realmente tudo que eu recebo é do que eu me interesso mesmo e a gente já está num ecossistema na própria rede social onde a gente só está vendo o que nos interessa. O algoritmo em pouco tempo já vê o que a gente está assistindo mais, o que tem mais retenção, então a gente costuma, enfim, ficar rodeado, até muitas vezes em bolha, né, que pode causar outros problemas, enfim, mas nessa linha que você falou da inteligência artificial, não vai mudar, já mudou muito, na tomada da decisão, que acho que já acontece hoje porque, querendo ou não, todo mundo, quando a gente analisa tanto as nossas vendas, a gente já tem todas as métricas do comportamento das pessoas dentro da plataforma, das plataformas que a gente usa para se vender, e isso já é muito determinante na forma que a gente toma a decisão. Você acha que em algum momento possa as plataformas ou a inteligência artificial, seja lá como a gente interprete isso, não que vá substituir a tomada de decisão humana, mas você acha que pode chegar a um ponto que vai praticamente a gente só vai ser os dar o positivo, uns agentes passivos que vai dar o positivo em relação ao que tiver quase que predeterminado, e de certa forma a algoritmização das coisas, elas podem até predeterminar de forma que parece que fica menos orgânico o mundo, né? E as relações de negócios. Mas, Pedro, sempre foi assim. Quando um grupo muito pequeno dominava a comunicação, nós falávamos e gostávamos de quem eles gostavam e o que eles falavam. Não é da tua geração, mas é a minha, que sou um homem de mais de 60 anos, a artista aparecia na novela com uma roupa e o país inteiro usava. Falava um jargão e o país inteiro repetia. Então, o que mudou foi que democratizou. Agora é assim, se eu não gostar disso aqui, eu vou ver outra coisa.
né? Tem o perigo da bolha, mas a vida sempre vai ser, viver é um grande perigo, entre aspas, né? Porque também não vamos falar o perigo nesse sentido de tão tenso, né? De tanta tensão. Vai existir, porque também as pessoas têm uma certa vontade de ser decidida por mim. Porque decidir é difícil. Decidir, você precisa romper com alguma coisa. Agora, quem decide ter informações é a melhor coisa do mundo, porque você decide em cima de informações, em cima de dados. Então, vai ajudar. Eu vejo sempre a chegada da ciência como uma bênção, mas sempre ressaltando, como falei agora mesmo, vai gerar frio na barriga. Toda mudança, né? Ela gera uma certa instabilidade no início. Você conheceu o Bruno de que maneira? Foi através de onde? O Bruno me acessou o ano passado, porque ele foi para Franca e eu sou de Ribeirão Preto, eu moro na região, e ele disse, olha, eu vi que você é dessa região, me mandou uma mensagem, começamos a conversar, e aí isso aproximou, que é a bênção da tecnologia. E eu fui para Balneário Camboriú, que é onde ele mora, ele vive, e lá ele viu que eu também estava na região, fomos tomar um café e nasceu este convite de estarmos aqui falando nesse evento magnífico, diga-se de passagem, num ambiente extraordinário, muito bom. E eu soube que ela atingiu o patamar da empresa mais valiosa da América do Sul, que é uma surpresa fora do comum, né? Então, há um tempo atrás, né, como o Bruno estava falando lá, a gente imaginava empresas como Petrobras, como as mais valiosas, e hoje em dia, o Mercado Livre, né, totalmente empresa de dados. Ela é de dados, Pedro, mas ela também é de comunicação. Exato, Ela que aí viabiliza. Está dentro daquilo que nós falamos, a terceira onda do poder, que é a Sim. comunicação. É um intermediário de viabilização de comércio. Uma abordagem em relação ao que você vai abordar agora, bem breve, da sua palestra, o que você diria assim, para dar uma introdução? Nós vamos falar, durante a nossa palestra, nós vamos falar sobre pessoas. Vamos falar da competência, que é a competência responsável por mais de 85% do resultado de qualquer instituição, seja ela governamental, seja ela do setor privado, ou seja ela do terceiro setor, que é a liderança. E a matéria-prima da liderança são as pessoas. Agora, as pessoas reagem diferente às mesmas situações. Elas têm reações diferentes. Então, como entender essas reações, essas leituras, como as pessoas funcionam, por que as pessoas são como elas são? É isso que nós vamos abordar, para que cada um tenha uma facilidade maior de fazer leitura de ambiente. Muito bom. Uma última pergunta, até mais no flow do que a gente está falando. A gente estava até falando sobre as competências que as pessoas têm que ter hoje. Hoje em dia, acho que há um tempo atrás, era muito requerido que as pessoas tivessem competências, talvez, vamos dizer assim, mais exatas e matemáticas. E acho que hoje em dia, tanto por causa do contexto que a gente tem de tecnologia, talvez acho que se reverteu a posições de liderança e de tomada de decisão. Acho que muitas vezes faz mais sentido hoje requerer relações, a pessoa ser habilidosa com relações interpessoais. Ao invés de, por exemplo, o cara é tomador de decisão, então ele tem que entender muito bem de matemática. Isso também tem, claro. Sim. Mas considerar, acho que talvez a gerência humana enfim, não sei se você concorda. Eu, além de concordar, é o meu jeito de olhar. É que quando vem a Revolução Industrial, havia uma necessidade de uma competência mais analítica. Então, quando nós começamos a medir, que foi em 1905, começamos a medir o QI, que é o quociente intelectual, ele media dois pilares, que era a lógica e a linguística. Depois, mais à frente, foi se vendo que tinham outras inteligências que tinham um impacto muito maior no resultado das pessoas. E aí nasceu as múltiplas inteligências, e que lá no início da década de 90 teve um pensador que batizou isso de inteligência emocional, que são as habilidades não técnicas. E para falar em inglês, são as soft skills, as competências mais suaves, mais leves.
E até a gente poderia dizer que leve coisa nenhuma, como diz o Ney Matogrosso, né? Suave coisa nenhuma, leve coisa nenhuma, porque são as mais pesadas para se adquirir, né? Então requer um esforço muito grande para você ser alguém que sabe lidar com as suas emoções, que tem autocontrole, saiba fazer gestão de crise, saiba resolver problemas, saiba tomar decisões. Eu citei Ney Matogrosso, que é um poeta extraordinário, né? Então, e é um filósofo também, e que mostra que não é suave você desenvolver isso. Então, eu hoje tenho falado muito mais, em vez de competências técnicas e competências não técnicas essenciais, as competências humanas, que aí abrange a lógica, que foi o que você disse. É necessário ter a matemática, é necessário, mas tem que ter os outros comportamentos empreendedores. Não, perfeito. Muito legal. Obrigado, viu? A nossa conversa aqui... Fluiu muito bem. Foi até mais do que a gente imaginou, né?